Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Tem Cedarville, uma cidadezinha tranquila aninhada a 1 hora de carro de Chicago. As estações do ano pontuavam a vida de seus habitantes com uma regularidade quase reconfortante. As ruas arborizadas, as lojas familiares onde todos se conheciam e o antigo cinema local onde os adolescentes se reuniam nas noites de sexta-feira. Tudo naquela cidade parecia imóvel, como se congelado em uma nostalgia pela América profunda. Mas se houve um momento que abalou um pouco essa rotina, foi o de volta às aulas na Cedarville High School todos os anos. As famílias se reuniam para a cerimônia de formatura. Os times esportivos desfilavam sob aplausos e os professores faziam seus discursos cheios de esperança por um novo ano de estudos. No entanto, este ano letivo marcaria uma reviravolta inesperada, porque uma nova professora tinha acabado de chegar. Uma estranha, enviada pela administração do condado. Uma mulher com um olhar gentil, mas penetrante. Emily Harper, na casa dos 30, com cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo. Ostentava uma elegância discreta, mesclada a uma postura que revelava um domínio incomum do corpo. Desde o início, seus colegas a consideraram educada, porém reservada. Ela sempre falava com calma, escolhendo as palavras com cuidado, como se cada frase fosse uma estratégia. Mas por trás dessa fachada pacífica, Emily escondia uma história em comum. Antes de se estabelecer em Cedarville, ela morou por quase 8 anos em Seul, na Coreia do Sul. Lá, longe do olhar de seus compatriotas americanos, ela abraçou outra cultura, outro modo de vida. Foi na Coreia que ela descobriu a Taekwondo, esta antiga arte marcial baseada na disciplina, no respeito e na canalização do poder interior. Não era apenas um esporte, para Emily tornará-se uma verdadeira filosofia. Ela treinava todos os dias ao amanhecer, na chuva e na neve, em um dojo silencioso onde apenas gritos e golpes ecoavam. Ela se tornara faixa preta, terceiro dan, e até ganhou 2 medalhas em campeonatos internacionais. Ela poderia ter seguido carreira nas artes marciais, mas escolheu outro caminho: ensinar. Emily acreditava profundamente na educação como meio de transformar corações. Mas ela também sabia que em algumas circunstâncias, apenas palavras não bastavam. Ela não havia contado a ninguém em Cedarville, não por vergonha, mas porque sabia que seu passado não deveria definir seu presente. Ela queria ser conhecida por seus métodos de ensino, sua humanidade, não por sua destreza física. Entretanto, a aparente calma da Cedarville High School escondia uma sombra crescente. Durante vários meses, um grupo de estudantes sacudiu os corredores, os Corvos, um nome que eles mesmos escolheram, inspirados no símbolo pintado de preto com spray nas paredes do quintal. Eram apenas uma dúzia, mas sua influência era muito mais ampla. Eles intimidavam crianças menores, empurravam supervisores, vandalizavam banheiros e filmavam suas façanhas para transmitir anonimamente em redes privadas. No centro desta espiral de violência, Tyler T.Y. Morgan, 17 anos, o líder indiscutível do grupo. Alto, atlético, com olhos azuis glaciais e um sorriso provocador, T.Y. era inteligente, mas usava sua sagacidade para manipular, ameaçar e humilhar. Filho de um ex-jogador de futebol local que se tornou alcoólatra, T.Y. cresceu em um lar desfeito, aprendendo desde cedo que a força era frequentemente a única voz que os outros ouviam. A administração escolar, sobrecarregada, tentou suspensões, mediações e reuniões com os pais. Em vão. O diretor, Sr. Caldwell, um homem desgastado por 20 anos de carreira, confidenciou um dia a um de seus assistentes: essas crianças não respeitam mais nada. Talvez precisemos de alguém para assustá-las? Mas ele ainda não sabia que Emily Harper, a nova professora de inglês, iria oferecer muito mais do que medo. Ela iria ensiná-los respeito. Do primeiro dia, Emily sentiu que algo estava errado. Não era um detalhe específico, mas uma tensão difusa, como uma corrente elétrica silenciosa flutuando pelos corredores. Os alunos não falavam muito alto, alguns evitavam contato visual, e até os professores pareciam andar um pouco mais rápido do que o normal entre as salas. Era como se uma sombra invisível pairasse sobre a escola. Durante o intervalo das 10h, Emily foi para a sala de recreação, um amplo espaço de concreto cercado por alguns bancos e um velho carvalho cujas folhas começavam a ficar marrons sob o sol de setembro. Ela adorava observar seus alunos, aprender a interpretá-los, a reconhecer a dinâmica. Um professor atento, dizia ela, era um professor eficaz. Mas naquela manhã, seu olhar caiu sobre um grupo que claramente se destacava dos demais. 5 meninos, em círculo, cercando 2 alunos mais novos.
provavelmente calouros. Não eram violentos, ainda não, mas tudo em sua postura transbordava intimidação. O riso forçado, os gestos ameaçadores, o tom sarcástico. Um dos alunos mais novos segurava um caderno de desenho que um dos alunos mais velhos havia roubado, brandindo-o acima da cabeça como um troféu. Emily não precisava de explicação. Ela já tinha visto isso com muita frequência, em muitas escolas, em muitos países. No centro do grupo, encostado na parede, braços cruzados e olhar zombeteiro, estava Tyler Morgan, sua constituição atlética. Seu maxilar firme e seu olhar gélido faziam dele um adolescente carismático e temido. Ele não fazia nada com as mãos, não. Mas seu sorriso, aquele sorriso, guiava o palco como um maestro silencioso. Emily se aproximou lentamente. Seus passos ecoavam levemente no concreto. Ela não levantou a voz. Ela não correu. Não demonstrou pânico. Ela já tinha o palco sob controle sem que eles soubessem. TY, já chega. Ela parou a 3 metros do grupo. Sua voz era clara, calma. Nem autoritária, nem suplicante. Apenas, sem questionamentos. O silêncio se instalou imediatamente. Os meninos se viraram para ela, surpresos. Um deles deixou cair o caderno de desenho, que caiu no chão com um farfalhar. Os 2 alunos mais novos aproveitaram a oportunidade para se afastarem silenciosamente com os olhos arregalados. TY, no entanto, permaneceu encostado na parede. Olhou para Emily e a observou da cabeça aos pés. Estava acostumado com professores que o temiam. Chamavam-no, ameaçavam-no ou, pior, ignoravam-no. Mas aquela mulher não tinha medo. E isso o intrigava. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Você tem que respeitar os outros, acrescentou Emily, olhando-o nos olhos. Esta escola é um lugar de aprendizado, não uma arena de luta. TY levantou uma sobrancelha, divertido. E o que a senhora vai fazer, senhorita Harper? Disse ele, exagerando o tom. Dar-nos uma lição de moral? Fazer-nos escrever uma redação sobre respeito? Ele zombou, e seus amigos o ecoaram como ecos vazios. Emily não respondeu imediatamente. Olhou para ele com calma, quase compaixão. E aquele silêncio, de fato, enervou TY mais do que qualquer ameaça. Ele esperava raiva, pânico, uma tentativa hesitante de exercer autoridade. Não aquela calma inabalável. Ela deu mais um passo em direção a ele. Não estou aqui para te assustar, Tyler. Estou aqui para ensinar. A todos. Mas você precisa entender uma coisa: intimidação não é poder. É apenas medo disfarçado. E mais cedo ou mais tarde para de funcionar. O sorriso de TY vacilou por pouco. Seu olhar por um instante pareceu procurar algo. Uma falha nela. Uma hesitação. Ele não encontrou nenhuma. Então ele se endireitou, estalou a língua, girou nos calcanhares e foi embora, gritando por cima do ombro. Vamos ver quanto tempo você vai durar aqui, senhorita Harper. Os amigos o seguiram, lançando olhares para Emily meio preocupados, meio provocativos. Emily os observou se afastarem, com as mãos ainda entrelaçadas atrás das costas. Respirou fundo. Sabia que aquilo era só o começo. Que um confronto mais direto viria, mais cedo ou mais tarde. Mas ela estava pronta. Porque o que eles ainda não sabiam era que Emily Harper passou a vida lidando com coisas muito piores do que adolescentes raivosos. Os dias passaram, e a tensão aumentou cada vez mais nos corredores da Cedarville High School. No início, eram apenas comentários. Sussurros travessos enquanto ela passava. Risadas forçadas no fundo da sala. Depois vieram as provocações mais diretas. Mensagens rabiscadas no quadro antes do início das aulas, livros derrubados, giz jogado em suas costas. Emily permaneceu estoica. Ela conhecia esse tipo de comportamento. Já o vira em jovens imersos em raiva, mascarando o medo do mundo adulto com atos de desafio. Ela compreendia essa violência reprimida, mas também sabia que ceder nunca era a resposta. Então chegou esta tarde. O céu escurecera sobre Cedarville, anunciando uma tempestade. Os corredores estavam silenciosos, quase vazios. Emily tinha acabado de terminar sua última aula e estava indo para a sala dos professores corrigir algumas provas antes de ir para casa. Com a mochila pendurada no ombro, ela caminhava com passos medidos, imersa em pensamentos. Mas ela mal havia dobrado a esquina do corredor quando parou subitamente. Eles estavam lá. TY, cercado por 4 corvos, formavam uma barreira humana entre ela e a sala. Eles estavam relaxados, braços cruzados ou mãos nos bolsos, mas seus olhares eram claros. Aquilo não era um jogo. Era uma demonstração. Um teste. Uma provocação aberta. Você está perdida, senhorita Harper? TY lançou com um sorriso frio. Este é o corredor do valentão. Não o corredor do poeta. Emily os observou por um momento.
Ela calmamente colocou a bolsa no chão, seus olhos examinando seus rostos jovens, mas já endurecidos. Viu a tensão em seus maxilares, a atitude desafiadora em suas posturas, mas também um lampejo de hesitação em seus olhos. Eles não esperavam que ela os confrontasse ali. Pensaram que a empurrariam para trás. Talvez até a forçariam a ir embora de vez. Mas Emily passou anos nos tatames de Seul, aprendendo que a verdadeira luta não é contra os outros, mas contra si mesmo. Ela deu um passo à frente. Depois outro. Lentamente. Deliberadamente. Você acha que me assusta? Ela perguntou com a voz baixa, mas firme. Tenho observado você. Você se acha forte porque assusta os outros. Mas a verdadeira força é saber se controlar, proteger, não intimidar. TY se aproximou dela, cara a cara, com os olhares a centímetros de distância. E de resto, ele disse, com os olhos escuros. O que você vai fazer? Ligar para a gerência? Emily respirou fundo e de repente adotou uma postura familiar, ancorada e sólida. O Jumbi Seuji ponto a postura de preparação. Com os pés firmemente plantados no chão, o tronco reto e os punhos fechados à sua frente. Os garotos instintivamente deram meio passo para trás. Um silêncio pesado se instalou. Você quer ver o que eu posso fazer? Ela sussurrou, sem um pingo de ameaça na voz, mas com uma determinação gélida. Que porra é essa? Um dos meninos, Danny, alto, mas desajeitado, que deu o primeiro passo. Talvez ele tenha pensado em agarrá-la pelo braço ou dar-lhe um leve empurrão. Mas em uma fração de segundo Emily girou, controlou o braço, desequilibrou e o derrubou com precisão no chão, não bruscamente, mas com eficiência impecável. Outros dois correram por reflexo. Emily desviou, atingiu no ombro para neutralizar o ataque, agarrou o braço do outro e o dobrou em um golpe suave que o fez cair no chão, ofegante. TY deu um passo para trás, com os olhos arregalados. O que ele acabará de ver não se parecia em nada com uma briga de rua. Foi fluido, controlado, cirurgicamente preciso. Ela não machucou seus companheiros. Ela machucou ponto neutralizado. E com cada movimento, ela mostrava um autocontrole absoluto. Emily sentou-se, deixando-os no chão, ofegantes mas ilesos. Virou-se para TY, agora sozinho. Esta escola nunca será um lugar para violência desnecessária. Sua voz ecoou pelo corredor, calma, mas profundamente rouca. Nunca mais quero ver esse tipo de comportamento. Não aqui. Não enquanto eu estiver aqui. TY ficou paralisado. Seus punhos estavam cerrados, sua respiração saindo em rajadas curtas. Mas ele não se moveu. Algo dentro dele tinha acabado de se romper. Ele tinha acabado de descobrir uma força que desconhecia. Uma força silenciosa. Uma força que não precisava de gritos ou ameaças. Emily olhou para ele uma última vez, depois pegou sua bolsa e foi até a sala dos professores. Atrás dela, os corvos permaneceram imóveis, mergulhados num silêncio pesado, incapazes de compreender o que acabará de acontecer, mas certos de uma coisa. A senhorita Harper não era uma professora comum. Na manhã seguinte, os corredores da escola secundária de Cedarville fervilhavam com uma energia renovada. A notícia se espalhou como fogo, de boca em boca, exagerada por alguns, distorcida por outros, mas a essência permaneceu a mesma. O novo professor de inglês derrotou os Ravens sozinho, e sem esforço algum. Os alunos, geralmente temerosos ou resignados, agora olhavam para Emily Harper com outros olhos. Alguns a observavam em silêncio, fascinados. Outros sorriam respeitosamente para ela. Até os professores na sala dos professores não conseguiam acreditar. Ela realmente fez isso? Perguntou o Sr. Langston, o professor de ciências, tomando seu café. Mas, ela é uma poetisa, não uma ninja. Talvez ela seja ambos, respondeu o diretor com um sorriso irônico de admiração. De qualquer forma, nunca vi os Ravens tão quietos. Mas é você, Morgan, o autoproclamado líder dos Ravens, que ficou mais chateado. Ele caminhava pelos corredores com um olhar sombrio, as mãos nos bolsos, evitando as perguntas dos colegas. Não era a humilhação que o perturbava, era a incompreensão. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Emily Harper, de pé, calma e ereta, o olhar profundamente fixo no dele. Ela não gritara. Ela não tremera. Ela estivera presentes. Sólido. Inabalável. E o mais importante, ela não os machucou. Podia ter feito isso. Ele tinha certeza. Mas ela simplesmente os impediu. Naquele dia, no final da aula, quando os últimos alunos estavam saindo do prédio, TY permaneceu perto da sala de literatura. A luz ainda estava acesa. Ele bateu de leve na porta aberta. Emily levantou os olhos da mesa. Ela o viu, desconfortável, ombros curvados,
mãos cruzadas atrás das costas como uma criança pega em flagrante. Senhorita Harper, ele começou com a voz mais baixa que o normal. Eu não sabia que você conseguia fazer isso. O que você fez ontem? Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele sem julgá-lo. Então, lentamente levantou-se. Sabe, TY, o que eu faço não é para mostrar que sou forte. Ela se aproximou sem nenhuma ameaça, simplesmente humana. A verdadeira força é aquela que você aprende a controlar. É ser capaz de atacar, e escolher não atacar. Foi isso que o Taekwondo me ensinou. TY olhou para ela, confuso. O porquê você não nos machucou? Você poderia ter feito isso. Porque não era isso que você precisava aprender. O que você precisava era entender seus limites. E ver que existem outros caminhos além do medo. Ele assentiu lentamente pensativo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o confrontara sem esmagá-lo. Alguém o vira sem fugir. Alguém lhe ofereceu outro caminho. As semanas seguintes marcaram uma transformação. Emily propôs, no espírito de abertura, workshops de autodefesa na tarde de quarta-feira. A aula era voluntária, gratuita e aberta a todos. Para sua surpresa, TY foi um dos primeiros a se inscrever. Depois vieram Dani, Malik e até 2 alunos do clube de teatro. Não era uma aula de combate. Era um espaço de confiança. Emily não ensinou apenas técnicas. Ela ensinou como respirar, como se centrar, como dizer não com firmeza, como se levantar quando você cai, como olhar para os outros não como inimigos, mas como espelhos. No vestiário, entre 2 sessões, TY confidenciou um dia a Dani. Eu acho. Nunca tive tanto respeito por uma adulta. Ela faz você se sentir capaz demais. E sim, Dani disse, ajustando seu protetor de pulso. Ela te dá um chute na bunda com um sorriso. Isso é novidade. Com o passar dos meses, os Ravens mudaram. As piadas deles tornaram-se menos cruéis. Eles começaram a ajudar alguns alunos. Um dia, TY até interveio para interromper uma briga no recreio. A transformação não foi mágica nem instantânea, mas foi real. O clima da escola mudou. As risadas dos alunos voltaram a ser ouvidas nos corredores. Os funcionários, antes na defensiva, puderam respirar mais aliviados. E nas reuniões de pais e professores, várias famílias vieram agradecer à administração pela nova atmosfera da escola. Quanto a Emily Harper, ela permaneceu fiel a si mesma, calma, íntegra, discreta. Recusou entrevistas locais. Nunca falou sobre o que havia acontecido naquele dia. Ela preferia deixe que suas ações falem por ela. Mas no coração dos estudantes, e especialmente no de TY Morgan, ela deixou uma marca profunda. Não apenas a de um lutador, mas a de uma mulher que conseguiu superar o medo sem nunca levantar a voz. E lá estava sua maior vitória.